Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aqui no canal Thiago Lima EBD, em mais este vídeo me acompanhando aqui. Sou muito feliz e grato pela vida de vocês. E nesse vídeo nós vamos fazer um pouquinho diferente, que eu quero tratar aqui a respeito da lição de número 11, que traz por tema o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina, tá certo? Mas este vídeo em específico eu quero fazer a respeito da nossa leitura diária, que eu achei muito interessante a leitura diária que está nessa lição, e então eu vou estar aqui trazendo algumas anotações, né, esboço aqui desses versículos, que é a nossa meditação semanal. A você que está aqui no canal vendo esse vídeo e ainda não é inscrito, se inscreva, me dê essa alegria. E você fazendo isso, o YouTube também vai recomendar esse vídeo a mais pessoas, né, se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo e comentando, compartilhando. Isso vai ser muito positivo para esse vídeo, para o canal, e o propósito que a gente está aqui, que é de proclamar a palavra de Deus, né? E quanto mais pessoas alcançadas, melhor é, tá certo? Então esse vídeo é um vídeo de estudo com base nos textos da leitura diária, né? A nossa leitura semanal, vamos dizer assim, tá bom? E eu também gostaria de falar a vocês a respeito do nosso autor, né, da revista, pastor Elienay Cabral, aqui comigo na foto aqui. Olha só que legal. Ele esteve presente na nossa igreja aqui em Ribeirão Preto, na nossa escola bíblica de obreiros, e tive a oportunidade de conversar um pouquinho com ele, sentar um pouco com ele, conversar algumas ideias, rápidas ideias, né, meus queridos? Não dá para desprender tanto tempo assim, né? Ele e o pastor, nosso pastor, né, com certeza se assentaram à mesa, tudo, e a gente ficou ali em alguns momentos conversando, falando. No finalzinho até né, tivemos oportunidade de fazer mais outras fotos, enfim. Uma pessoa amabilíssima, tá certo? O pastor Elienay Cabral. E já não é a primeira vez que ele vem à nossa igreja, já é a segunda, né? Eu acredito que terceira vez já que ele esteve conosco. Então, assim, muito feliz e deixo aqui esse momento registrado para vocês aí, tá bom? Bom, pessoal, então, nós vamos falar aí, ó, da leitura diária, tá certo? Os versículos são esses, e eu vou trazer aqui em cada dia, né? Segunda-feira, terça, quarta, quinta, alguma anotação aqui que eu achei interessante compartilhar com vocês, tá bom? Então, tenha paciência, me dê esse crédito aí da sua atenção para a gente poder... vou expressar aqui, né, o que eu encontrei, um esboço, uma anotação a respeito de cada versículo, crendo que isso vai somar a nossa lição, tá certo? Vale essa meditação no intuito de realmente somar a todo o estudo da lição por completo, né? A lição de número 11, tá certo? Bom, então nós vamos começar. A próxima slide vai aqui. Então, por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, né? E da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Bom, Hebreus 6, do 1 ao 2, né? O comentário é o seguinte: certos princípios elementares são essenciais para todos os crentes. Todos devem entendê-los. Essas doutrinas básicas incluem a importância da fé, a tolice de tentar salvar-se por meio de boas obras, né? E o significado do batismo e dos dons espirituais, e os fatos da ressurreição e da vida eterna. Então, para continuar a amadurecer em nossa compreensão, nós precisamos ir além, né, dos ensinos
dos ensinos elementares, tendo uma compreensão mais completa da fé. E isto é o que o autor pretende que seus leitores façam. Os cristãos maduros devem ensinar as doutrinas básicas aos novos cristãos. Então, agindo de acordo com o que conhecem, os que são maduros aprenderão ainda mais da palavra de Deus. Tá certo? Então foi essa anotação que eu gostaria de deixar aqui como meditação para os irmãos. E essa é a lição. É o texto, né, a leitura diária de segunda-feira, que tem aqui como o seu tópico, né, o tema, os princípios elementares da sã doutrina, Hebreus 6, 1 e 2, né, verso 1 e 2. Então, a fé, né, aquela, como eu já li, a tolice de tentar salvar-se por boas obras, né, isso não salva ninguém. O significado do batismo, né, dos dons espirituais, o fato da ressurreição. Então, tudo isso é importante, né? Por isso, aí começa o texto bíblico, né? Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, né? Prossigamos até, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Tá certo? Seria essa a meditação para a segunda-feira, então. Para a terça-feira, os males das facções na igreja. Será que eu estou enganado ou são as panelinhas na igreja, né? Meu Deus. Então, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1 ao 3, nos diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Olha, que texto, né? Que nós possamos meditar nele, os males das facções na igreja. E aí o comentário que eu quero colocar é assim: Paulo chamou, né, os coríntios de meninos na vida cristã porque ainda não eram espiritualmente saudáveis e maduros. Olha aí. A prova, né? E será que nós somos saudáveis e maduros? Ou será que esse ponto de 1 Coríntios, capítulo 3, de 1 ao 3, cabe também para nós? Será que nós estamos sendo meninos? Será que nós estamos sendo carnais? Será que o nosso pastor local não pode falar conosco como pessoas espirituais e nós possamos compreender ali Deus tratando conosco? E Paulo fala com esses crentes, olha só, no verso 2, com leite vos crieis, porque vocês não podem comer carne agora, nem tão pouco agora vocês podem comer. Olha, né? E aí o estudo então diz, Paulo chamou os coríntios de meninos na vida cristã porque ainda não eram espiritualmente saudáveis e maduros, mas o tempo em que eles estavam já sendo tratados, o tempo que eles tinham na sua vida, já era momento de sim, estar comendo carne, né? A prova era que eles discutiam como crianças, permitindo que divisões os distraíssem. Olha que perigo. Os cristãos imaturos são carnais, controlados por seus próprios desejos. Já os crentes maduros estão em sintonia com a vontade de Deus. Que crente nós somos? Essa é a pergunta para terça-feira. Que crente nós somos? Será que nós somos os crentes carnais, controlados por nossos próprios desejos? Ou somos crentes maduros em sintonia com a vontade de Deus? São perguntas importantes a serem feitas constantemente durante a nossa caminhada cristã, a nossa vida com Jesus. E aí, para terminar, quanta influência a vontade de Deus tem sobre a sua vida? Que pergunta, né? Sua meta deve ser permitir que a vontade de Deus seja a sua. Ser controlada por seus próprios desejos leva a pessoa ao retardamento do seu crescimento. Que nós possamos ser despertados
que nós possamos ser alcançados através dessa palavra, dessa meditação, que nós possamos ser alcançados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, e que nesse momento possamos estar com o coração aberto para ouvir e reconhecer que somos dependentes do Senhor e que precisamos melhorar a cada dia. Não podemos ficar simplesmente achando que a nossa vontade deve prevalecer, mas sim a vontade de Deus, os cuidados do Senhor. Que nós possamos ser crentes maduros e sempre em sintonia com a vontade de Deus, tá certo? E que a vontade do Senhor seja realmente influência na nossa vida. Não como um coach, como se vê hoje em dia, né? Mas através de um coração debruçado sobre a vontade do Senhor, de uma vida que se entrega a Deus completamente. Amém? Continuando, meus irmãos, agora o nosso versículo, né, de quarta-feira, e o tema aqui para quarta-feira é a desobediência à sã doutrina. Segundo João, né, 2 João, verso 9. Aqui no post do vídeo está 1.9, né? Mas o correto é segunda, porque trata-se da epístola, João, verso 9, tendo em vista que só tem um capítulo mesmo, tá bom? Bom, então o que diz o texto? Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Segundo João, 2 João, verso 9. Uma pergunta, você sabe o que significa prevaricar? Né? Prevaricar, olha só, crime cometido por funcionário público quando, indevidamente, ele retarda ou deixa de praticar ato de ofício, ou pratica-o contra disposição legal expressa, visando satisfazer interesse pessoal. Puxa vida, será que nós vemos isso em nossa própria vida? Ou até em alguns momentos nas vidas, né, dos nossos irmãos? É tão certo que precisamos cuidar mais das nossas vidas, mas a Bíblia diz, né? Na aula passada nós passamos por esse assunto e a Bíblia diz que nós precisamos sim observar os irmãos ao nosso lado, não cuidar como que um grande fofoqueiro ou fofoqueira, mas sim se preocupar com o nosso irmão, né? Aquela pessoa que está conosco ali congregando e estarmos sempre ajudando uns aos outros, né? Muito bem, bom, então voltando aqui, olha, o estudo que eu tenho para compartilhar com os irmãos seria aqueles que rejeitam, porque só a questão do prevarica, né, que eu quis dar esse significado, mas o importante aqui, o nosso tema principal é perseverar na doutrina de Cristo, tá certo? Então, aqueles que rejeitam a revelação original de Cristo e dos apóstolos não têm a Deus. Embora possam afirmar que conhecem a Deus, estão enganados e não permanecem nos ensinos de Cristo. Aqueles que abandonam a doutrina de Cristo, abandonam a Cristo. Toda a teologia que não mantém a verdade e a justiça reveladas no Novo Testamento não é teologia cristã e deve ser rejeitada. E aí o estudo nos leva a falar um pouco mais aqui a respeito do verso de número 20, no capítulo 2 da Epístola aos Efésios, que nos diz assim esse verso. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Muito bem, e esse esboço, esse estudo, ele traz o que para nós? A igreja somente poderá ser genuína se for alicerçada na revelação infalível, inspirada por Cristo aos primeiros apóstolos. Então, ponto 1. Os apóstolos do Novo Testamento foram os mensageiros originais, testemunhas e representantes autorizados do Senhor, crucificado e ressurreto. Foram as pedras fundamentais da igreja
e sua mensagem encontra-se nos escritos do Novo Testamento com o testemunho original e fundamental do Evangelho de Cristo, válido para todas as épocas. Ponto 2. Todos os crentes e igrejas locais dependem das palavras, da mensagem e da fé dos primeiros apóstolos, conforme estão registradas historicamente em Atos e nos seus escritos. A autoridade deles é conservada no Novo Testamento. As gerações posteriores da igreja têm o dever de obedecer à revelação apostólica e dar testemunho de sua verdade. O evangelho o evangelho concedido aos apóstolos do Novo Testamento, mediante o Espírito Santo, é a fonte permanente de vida, verdade e orientação à igreja. Ponto 3. Todos os crentes e igrejas serão verdadeiros somente à medida em que fizerem o seguinte: aceitar o ensino e revelação originais dos apóstolos a respeito do evangelho, conforme o Novo Testamento registra, e procurar manter-se fiéis a eles. Rejeitar os ensinos dos apóstolos é rejeitar o próprio Senhor. Olha, continuar a missão e ministério apostólicos, comunicando continuamente sua mensagem ao mundo e à igreja através da proclamação e ensino fiéis, no poder do Espírito. E também não somente crer na mensagem apostólica, mas também defendê-la e guardá-la contra todas as distorções ou alterações. A revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Então, fica bem claro, né, para nós, através desse esboço, que a quarta-feira, desobediência à sã doutrina, né? Então, aquele que não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Precisamos ter Deus, precisamos estar sempre perseverando na doutrina do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, então esse próximo slide agora, né? 1 Coríntios, capítulo 5, verso 11. Na verdade, a lição, a revista coloca a disciplina na igreja, né? O tema para quinta-feira. E é 1 Coríntios, capítulo 5, do 1 ao 13, a leitura por completo. Eu não coloquei tudo aqui, porque senão ficaria... não daria para ver, né? Então coloquei só o 11, que fica aí o recado final ali da nossa leitura, né? Mas enfim, a leitura nos diz o seguinte, olha. Geralmente, se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Olha, estáis ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. O camarada continuou lá no seio da igreja, não aconteceu nada, ele continuou congregando com os irmãos, como se tivesse tudo certo, descoberto lá a coisa, mas estava tudo dentro do previsto. Mas na verdade não, né? A gente sabe muito bem que não. Os irmãos aí que são amantes da escola dominical sabem bem do que se trata. Os irmãos, né, mais novos ainda não, mas está aí o texto para que todos conheçam, né, qual era o pecado dessa pessoa, né, desse crente aí. Bom, mas mesmo assim, não vou ler todo o contexto, mas só algumas partes, né, essa que eu já li. E também, olha só, alimpai-vos, pois, olha o conselho de Paulo, né, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Né? E depois o verso 11, né, mas agora, né, vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, ou como com o tal, nem ainda comais, tá certo? Por quê? Que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo, né?
E o comentário que eu quero compartilhar nessa passagem é o seguinte: Paulo se dirigiu àqueles que queriam ignorar esse problema na igreja local. Eles não perceberam que permitir que o pecado existisse na igreja afetaria todos os seus membros. Paulo não esperava que alguém estivesse isento de pecados. Todos os crentes lutam diariamente contra o pecado. Ele falou contra aqueles que pecavam deliberadamente. Não sentiam nenhuma culpa nem se arrependiam. Esse tipo de pecado não pode ser tolerado na igreja, porque afeta outras pessoas. Não é verdade? Temos uma responsabilidade para com os outros crentes. Pecados ostensivos não corrigidos confundem e dividem a congregação. Embora os crentes devam encorajar, orar e apoiar uns aos outros, devem também ser intolerantes em relação aos pecados que coloquem em risco a saúde espiritual da igreja. Que conselho, né? Que conselho, que toque aqui, bem sutil do comentarista, e falou justamente aquilo que eu havia comentado há pouco, né? Que nós temos uma responsabilidade para com os outros crentes, né? Uns para com os outros, todos cuidam de todos. Esse é o papel da igreja, né? Isso é uma das coisas que nós temos que estar nos preocupando, né? Mas, então, fica para a meditação dos irmãos aí, com relação à quinta-feira, a disciplina na igreja. Esse caso que acontece em Corinto, né? Paulo vem no capítulo 5 e trata e deixa bem explicado o que se deve fazer com esse camarada aí que não está de acordo com as normas, né? De acordo com o novo nascimento, não está de acordo com a santidade de Deus, isso, porque nem entre os gentios, né, nem entre os gentios foi nomeado essa barbaridade que eles fizeram. Mas fica então para a gente meditar também. Ok, vamos então agora para a sexta-feira. Muito bem, então, próximo slide aí. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Essa é a leitura para sexta-feira, os limites da liberdade cristã. E aqui é um ponto importantíssimo da nossa doutrina, né? Limites. Até onde? Até onde posso ir? Até onde devo ir, né? Então, colocou-se aqui para sexta-feira, 1 Coríntios, capítulo 10, do 23 ao 32. Eu quero até fazer um comentário breve a respeito desse primeiro versículo, né, que é o versículo 23, que também em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12, nos diz assim, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. E existe algumas traduções que diz assim, por nenhuma delas. Há de se comparar aqui as questões, né, do capítulo 10 com o capítulo 6. Mas vamos lá. Então, mais uma vez, né, o texto é extenso, do 23 ao 32, são 9, né, versos. Eu não vou ler todos, já li aqui o versículo 23 e o versículo 24, você pode claramente aí, né, acompanhar na sua Bíblia. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Olha, pela terceira vez estamos falando de cuidados, né, cuidados uns para com os outros, de nós para com o nosso irmão e do nosso irmão para conosco, tá certo? E aí fala a questão da comida aqui, né, no contexto dessa parte de 1 Coríntios, e depois lá no finalzinho diz assim, o conselho de Paulo, né, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Então, meus irmãos, para falarmos aqui, né,
separadamente. Eu gostaria de destacar então o verso 23 e o verso 24, que nós já lemos, e também o verso de número 31 e 32, né? Que nós terminamos de ler. Então, para o primeiro período, né? Olha só o que eu achei bem interessante. Às vezes é difícil saber quando devemos condescender com um crente fraco. Paulo forneceu uma regra simples para nos ajudar a tomar a decisão correta. Devemos ser sensíveis e benevolentes. Embora algumas ações possam não estar totalmente erradas, elas podem não representar o melhor interesse dos outros. Embora tenhamos liberdade em Cristo, não devemos exercitá-la à custa de magoar um irmão ou irmã em Cristo. Não devemos considerar apenas a nós mesmos. Devemos ser sensíveis uns para com os outros. Legal? Então, esse é um pensamento aqui com relação ao verso, então, de número 23 e 24. Agora, quanto ao verso de número 31 e 32, o comentário seria o seguinte: o critério de Paulo para todas as suas ações não era o que ele gostava mais, e sim o que era melhor para os que estavam ao seu redor. A abordagem oposta seria: 1. Ser insensível e fazer o que quiser, não importando quem será magoado por isto. 2. Ser excessivamente sensível e não fazer nada por medo de que alguém possa ficar descontente. 3. Ser uma pessoa que sempre diz sim, aceitando tudo, tentando receber a aprovação dos outros ao invés da aprovação de Deus. Nesta era do eu primeiro e procurando o número 1. A surpreendente declaração de Paulo é um bom padrão. Se fizermos do bem aos outros uma de nossas metas primárias, desenvolveremos uma atitude de serviço que agrada a Deus. Tá certo? Então, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Tá certo? Então, ficamos assim na sexta-feira. E agora vamos falar, então, do versículo de sábado, que é o fundamento da igreja. Essa passagem é a passagem de Mateus, capítulo 16, do verso 3 ao 18, né? E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, um dos profetas. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É uma passagem que nós vemos, né? Doutrinas e doutrinas, e assim, muito simples, né? Com a compreensão desse fundamento da igreja para a leitura de sábado, né? Com relação ao que Jesus fala, né? Jesus respondendo: bem-aventurado és tu. Olha, Simão Barjonas, você realmente é bem-aventurado, porque não foi a carne e o sangue, mas sim Deus. O próprio Senhor te revelou aquilo que eu sou. Tá certo? E Jesus se refere à afirmação de Pedro, aquilo que ele afirmou, que é o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a afirmação que Pedro faz. E essa afirmação é o fundamento da igreja. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, porque o próprio Jesus vai dizer: pois eu também digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre isso que você falou, edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? Porque Jesus é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Então, o fundamento da igreja, onde a igreja está fundamentada, né? Em Jesus. Em Jesus, em Cristo. Nós estamos fundamentados em Cristo. Nós estamos falando do trimestre, né? O trimestre todo está aí acabando, mais um pouquinho a gente encerra. E nós estamos falando da vida de Paulo, nós estamos falando, né? O mundo de Paulo, quem era Paulo, perseguidor Paulo e tudo. Mas, é claro, né, meus irmãos, todos sabem que o ponto central em qualquer lição que nós formos aí estudar, né? Sempre será Jesus o ponto central de tudo, né? É Jesus, é o Senhor, é o Cristo, nosso Senhor Jesus e Salvador, né? Mas, nesse ponto aqui, o fundamento da igreja é esse. É essa expressão que Pedro teve nesse momento onde eles estavam, né? Nas partes de Cesareia de Filipe, e aí ele para em um determinado momento, em um determinado ponto, e pergunta: vem cá, o que vocês têm escutado aí a meu respeito? A gente tem escutado que uns dizem aí que é João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. E aí Jesus parece que interrompe aquele papo ali amigável e diz assim: e vocês, o que vocês dizem? E vós, quem dizeis que eu sou? Né? E aí Pedro toma a liberdade, se coloca à frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que momento, né? Que momento singular em toda a Escritura, em todo o Evangelho, né? Que foi algo onde Pedro ainda vamos dizer assim, cru, né? Quanto às coisas de Deus, a vontade de Deus, o tratar de Deus, mas foi ali, teve uma revelação de Deus, né? Teve uma revelação de Deus e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sobre isso, sobre essa afirmação que você disse, Pedro, esse é o fundamento da igreja, tá certo? Sobre esta pedra, sobre essa afirmação sua é como que uma pedra, é como que onde sustenta a igreja, tá certo? Então nós não temos dúvidas quanto a isso, né? Contudo, é necessário lembrar que mais tarde o próprio Pedro lembrou aos cristãos que eles são a igreja, edificada sobre o fundamento posto pelos apóstolos e profetas. O Senhor Jesus Cristo é a pedra fundamental. Todos os cristãos estão reunidos na igreja por meio da fé em Jesus como Salvador, a mesma fé que Pedro expressou. Jesus elogiou a Pedro por sua confissão de fé e esta fé é o fundamento do reino de Deus, o reino de Cristo. Amém, meus irmãos? Então é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Chegamos aí ao final dessa meditação, tá certo? Espero que vocês tenham gostado aí da intenção do vídeo e que vocês possam estar aí compartilhando nas suas redes sociais, deixando seu comentário aqui abaixo, dizendo que você gostou, se você não gostou, se esse modelo de vídeo agradou você, se foi legal estar aqui me ouvindo, falando a respeito desses esboços, né? Dessa forma, assim, sem aparecer aqui eu mesmo prontamente falando, mas somente com imagens, tá certo? Seria interessante também desenvolver, assim, alguns vídeos dessa maneira. E quem sabe aí futuramente, né, ser realmente assim, achei bem interessante, eu gostei. Mas, então, para encerrar, olha, que Deus abençoe a cada um, tá bom? Mais uma vez também, fica aqui meu pedido, se inscreve no canal, deixe o seu like, tá bom? É importantíssimo. E com certeza Deus há de nos abençoar. Meus irmãos, queridos irmãos, estou muito feliz pelo privilégio de poder estar aqui fazendo esse vídeo, terminando aqui, né? E que Deus, em Cristo Jesus, abençoe profundamente, ricamente a vida de todos vocês. Amém? Deus abençoe.